Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. E antes da gente começar, já vou deixar vocês com a vinheta do nosso patrocinador Fertilidela. Confere aí. Para você que está acompanhando o Café in Vitro, eu tenho uma novidade. Você conhece o Fertilidela da Mãe Vitaminas? Fertilidela é um suplemento alimentar em cápsula com quase 30 nutrientes específicos para mulheres que têm um sonho de ser mãe. Fertilidela é uma fórmula exclusiva no Brasil, desenvolvida por especialistas em infertilidade. Quer saber mais? Acesse www.mãevitaminas.com.br. E o episódio de hoje tá bem diferente do que vocês estão habituados. Embora a gente tenha um convidado embriologista e o Dr. Fernando, que está aqui ao meu lado, como sempre, para compor essa mesa comigo. Seja bem-vindo, Dr. Fernando. Realmente é um inédito estar aqui hoje, mas não, você mais uma vez. Que ninguém conhece. Prazer, hoje vai ser um assunto também bastante interessante, que é um pouco diferente realmente, mas tem tudo a ver com o que a gente fala sempre aqui. Exato, porque a gente tem um embriologista, que não é incomum nesse canal, né? O Edson e o Bernardo estão de férias hoje. Exato. Eles e aproveitaram. A gente decidiu substituir ele por um embriologista, assim, que veio de convidado, veio para compor a nossa mesa, mas ele não veio falar hoje sobre laboratório especificamente, né? Seja muito bem-vindo, Felipe David. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, pessoal. E vamos começar, vamos falar, vamos conversar. É uma honra estar batendo um papo aqui com vocês, um programa que eu sou fã de carteirinha. Então conta pra gente essa história de você ser embriologista, mas não tá mais aí no dia a dia do laboratório. O que aconteceu nesse meio do caminho? Bem, a história é um pouco longa, mas vou tentar resumir. Eu sou biólogo de formação, uma pós em microbiologia, nada a ver com reprodução. Uma amiga me chamou para entrar para reprodução, entrei, gostei, trabalhei 9 anos, quase 10 anos em bancada no laboratório, em Belo Horizonte, passando aí pelos principais centros ali de Belo Horizonte, e nessa minha passagem eu vi que a gente não tinha um sistema para reprodução humana. A gente tinha alguns sistemas que eram clínicos de consultório, né, que eram adaptados para reprodução, e atendia o médico, não atendia o laboratório, e a paciente também ficava muito de fora disso aí. Uhum. E aí eu sempre dei aula. Desde do início da minha formação, eu dava aula numa escola técnica em Belo Horizonte, então ela tem um ensino médio e técnico. Uhum. Então, eu dava aula de biologia, mas eu tinha um contato com tecnologia, que eles aprendiam programação. Então eu gostava muito de tecnologia. E eu pegava e falava assim, gente, o laboratório com tanta... Né, as mansões dos embriões, né, que a gente fala, com tanta tecnologia dentro do laboratório, e o basicão, a nossa papelada, era aquele tanto de planilha de Excel. Uhum. Eu tinha planilha de congelamento, planilha de descongelamento, planilha de FIV, aquele tanto de planilha, eram muitos dados e cada um em um canto. E eu falava, o médico às vezes ele me ligava, como é que tá a minha paciente? Ele não tinha acesso à informação. Isso me incomodava. E eu falava, gente, não é possível que a gente não tenha um sistema. E aí veio essa ideia, né? E eu tive a ideia e eu resolvi participar de uma pré-aceleração de startup com esta ideia. Legal. Mas, quando eu fui participar da pré-aceleração, eu estava com foco muito na paciente. Tá. Eu focava muito na paciente, por quê? Toda vez eu pensava assim, quando a paciente perdia um ciclo por tomar um trigger no horário errado, aquilo ali eu ficava louco. Falei, gente, ela é muito dinheiro. Investimento financeiro, emocional, tudo, né? Por causa de um relógio que despertou errado. Aí eu falei, gente, eu preciso ter um aplicativo para avisar essa paciente. E aí, quando eu entrei na pré-aceleração, eu queria fazer uma coisa mais para paciente. E aí eu falei assim, depois eu mexo com o sistema. E a pré-aceleração foi toda assim, mas ficamos em segundo lugar. Ganhamos um investimento, montamos um sistema, chamei os sócios, né? Eu ter falado dos sócios aqui, senão eles batem em mim. Né? Porque meus sócios, ganhar todo o crédito sozinho. Eles são de TI, eu não sou, que eu conheci na escola onde eu dava aula. E aí, chamei os sócios e aí nós construímos um sistema assim, em tempo recorde. Um sistema não, uma área de paciente em tempo recorde. Aí eu não esqueço, como se fosse hoje, quando eu falei, vamos vender, fomos pra rua vender. Entrei num hospital em Belo Horizonte, a gente tinha uma clínica lá, demonstrei, o médico adorou, ele amou. Falou, nossa, que maravilhoso, minha paciente vai dar. Mas de onde que vocês vão puxar esses dados? Eu falei, gente, vou dar um trabalho duplo.
Ele tem que digitar no sistema dele, depois eu vou ter que digitar para o paciente acessar lá. Não vai funcionar. Exato. Eu e meu sócio saímos do hospital, paramos na esquina. A cena clara na minha cabeça. Paramos na esquina assim, estamos... Cara, nós vamos ter que construir um sistema. Isso aqui não vai funcionar. Paramos tudo da paciente e começamos a construir um sistema do zero. Pivotou completamente. Completamente, pivotamos tudo e começamos a construir um sistema. Aí veio de agenda, prontuário médico, prontuário de laboratório, né? E aí fomos construindo o sistema e depois o sistema pronto veio a área da paciente, que era aquela ideia nossa inicial. Teve que inverter tudo, construir tudo de fundo. Tudo. Aí invertemos tudo e aí conseguimos o nosso primeiro cliente. Mas aí, gente, eu só consegui dar continuidade porque eu fui demitido. Eu trabalhava numa clínica e aconteceu uma coisa lá dentro e fui demitido. E aí eu tinha... Embriologista, a gente sabe que é uma profissão que ela é... A gente não fica sem emprego. Se você é um embriologista sênior, é uma profissão que ela tem muito pouco profissional no mercado. E naquela época ainda... Aí eu peguei e falei assim, gente, só que em Belo Horizonte não tinha mais, não tinha espaço. Estava saturado. Falei, ou eu saio, né, e vou procurar outra clínica em outro local, ou eu dou continuidade no meu projeto. Dei continuidade no projeto. Conseguimos o nosso primeiro cliente em Brasília, que inclusive eu pegava todo o dinheiro dele e me bancava, porque aí eu precisava de... Porque aí o sócio saiu, uma parte legal da sociedade, né, e do companheirismo, do time, né, e falou assim, olha, nós aqui, eu dou aula, a gente está dando aula... A gente sobrevive. A gente sobrevive. Paga os boletos. E a gente não quer que você largue o projeto, né? Vai arrumar uma clínica e pare. Você é a cabeça pensante aqui, né? Você é o nosso CEO, nossa cabeça pensante de desenvolvimento. A gente não quer que você pare. E aí pegava esse dinheirinho da clínica onde me bancava. E aí foi indo. Aí começam as indicações, existe uma melhoria contínua. Nós vamos falar mais para frente, né? E hoje o Embriol está em mais de 59 centros, né? Num universo de 183 clínicas no Brasil hoje, né? Então, ou seja, quase 33% do mercado. É um sistema que ele não parou no tempo, é um sistema que ele conta com a colaboração de todos. Né, o Fernando nos ajudou muito na parte de anamnese, né, Fernando? Foi, a gente reestruturou ali a anamnese, ficou legal. Modéstia à parte, né? Ficou legal. Fernando, então, assim, e a gente está sempre escutando, né, o cliente. Então, essa basicamente uma jornada que a gente passa, né? E aí, agora, as dificuldades começam a vir, são outras, né? Deixa eu até aproveitar e já pegar alguns pontos que eu acho muito importantes aqui do que a gente conversou até aqui. Primeira coisa, vou pegar 3 pontos, vai. Primeira coisa que é a experiência do paciente, que foi da onde você começou, você teve que dar uma volta para parar aí, que é o que você queria no fim, e hoje isso está lá estabelecido. Aí eu vou querer que você disseque cada um desses assuntos. O segundo, que até hoje eu não consegui fazer, mas graças a você é possível. A gente não conseguiu fazer ainda, mas porque falta ainda umas viradinhas de chave, mas é um paper-free lab, que é laboratório sem nenhum papel, que isso está diretamente ligado ao terceiro ponto, que muito papel perde segurança. Sim. Você começa a ter risco de informação errada, informação trocada, e o que é o pesadelo de qualquer laboratório, de qualquer médico, que é troca de material biológico. Que para não acontecer essa troca, a coisa é tão manual e é tão arcaica, não acontece, porque a gente fica alucinado e ensandecido com isso. Mas dá tanto trabalho e um sistema facilitaria tanto esse processo, trazendo mais segurança ainda e mantendo o mesmo nível de estresse, mas com mais segurança e cortando várias etapas, que é tão mais simples você ter um sistema para resolver essa questão de segurança. Então fala um pouquinho mais aí dessas 3 coisas, vai. Vamos começar pela experiência da paciente, depois o paper-free lab e a segurança. Vamos falar da experiência da paciente, que eu acho que foi o primeiro propósito. O meu propósito inicial foi algo, né? Antes de existir sistema Embriol para a clínica, o meu propósito inicial era eu construir algo para paciente, né? E eu acho assim,
propósito, né, quando eu gosto muito de falar isso, propósito é sempre quando acho que a nossa habilidade encontra com a necessidade do outro, né? Então, eu tinha essa habilidade interna de lab e eu conseguiria fazer alguma coisa, um sistema, um produto que ia atender uma paciente que está numa jornada que é extremamente delicada, né? E o que eu pudesse fazer para ampará-la durante todo esse processo, a gente ia fazer. Então, hoje, a plataforma, quando a gente fala um pouquinho de área da paciente, alguns clientes que usam bastante mandam prints assim dos dizeres, né, dos comentários dos pacientes, só elogio, e a gente fica muito feliz de que está cumprindo com aquele propósito. Então, por exemplo, a paciente, através da área dela, ela consegue ali solicitar um agendamento para a clínica. Ela solicita, ela não agenda. Ela solicita porque a gente sabe que a agenda de um laboratório, de uma clínica de reprodução, é uma agenda que não é uma agenda simples. Então, ela solicita. Ela consegue cancelar com 24 horas de antecedência. O médico prescreveu um exame, né? Já chega para ela, clicou no botão, não precisa ficar enviando por e-mail, nem por WhatsApp, já chega direto na área da paciente. É o canal dela de comunicação com a clínica e com o médico. Prescreveu um exame, uma receita, um espermograma que foi finalizado, chegou lá. E quando eu estou falando paciente parceiro ou parceira, é o casal, né? Então, todos eles têm acesso a essas informações. E assim, a cereja do bolo que vem para coroar é o acompanhamento do tratamento. A possibilidade, na parte principalmente do lab, de você ter informação em tempo real. Recentemente eu conversei, ontem, para falar a verdade, conversei com um cliente nosso do Rio e eles colocaram um QR Code no leito da paciente, para o acesso à área da paciente. Que legal. Então ela está no leito, na recuperação, ela escaneia, ela já sabe ali naquele momento quantos ovos ela teve. Aí depois denudou, colocou quantos maduros, quantos fertilizaram. Ela vai acompanhando a jornada dela ali, naquilo ali, diminuindo aquela ansiedade de todo o processo, né? E tem clínicas, aí a área da paciente, ela dá para você abusar da criatividade. Temos clínicas aqui em São Paulo que gravaram vídeos, assim, vídeos profissionais, muito legais, assim. A paciente, ela loga pela primeira vez. Vem o médico dela, o responsável, vem um vídeo dele. Olá, bem-vindo à clínica tal, muito obrigado, você fazer parte do... Né? Aí, beleza. Ela loga para ver o D1 dela. Vem um embriologista e fala, olá, hoje se você está aqui é porque hoje é o seu D1. Que no legal. D1 acontece isso. Na hora que ela acessa o D2, fala também. Enriquece muito, né? Cara, então, Muda a experiência da paciente completamente. Exatamente. É essa proximidade. Então, essa proximidade... Tem clínica que faz isso. Aí você tem, dentro da área da paciente também, você tem uma área de orientações, que você tem orientações, por exemplo, do dia de uma transferência, orientações para o dia da punção, que você pode colocar orientações gerais para todas as pacientes, ou orientações específicas para aquele caso. E aí tem lá uma parte de orientações de medicação. Então tem clínicas que criam, lá só pode anexar PDF, mas tem clínicas que criam PDFs interativos. Então, na hora que ela acessa, por exemplo, como tomar um Primogina, ela clicou Tem um lá, linkzinho lá. é direcionada para o link do YouTube, no canal do YouTube. Videozinho. Como uma aplicação, né? Então, ou seja, dá para brincar muito dentro da área da paciente, depende muito da criatividade. As clínicas que possuem os time-lapse, né? Os embrioscópios, enfim, os time-lapse aí, consegue colocar o link para ela assistir também. Legal. Então, ela consegue, eu sei que tem alguns que disponibilizam um link onde ela consegue acompanhar o desenvolvimento embrionário em tempo real. Tem uns que vocês podem... Tem clínica que não quer fazer isso. Que tem, né? Por exemplo, embrião D2, tem que ter de 2 a 4 células. O dela tá com uma ali, não dividiu, tá preguiçoso ainda. Gera umas dúvidas. Gera dúvida. Então, uma ansiedade, uma né? ansiedade, pode até aumentar. Então, Exato. tem clínica que prefere não ser em tempo real, mas ela pode fazer um upload daquele resuminho. Que ele, né, daquele videozinho. Então, ela vai ter ali o vídeo do embrião, por exemplo, que ela transferiu do desenvolvimento dele. E você tem o pós também, né? Aí ela nasceu o filhinho, ela colocou lá quantos filhos nasceram, né, nome dele, e tudo isso é interligado com o sistema da clínica. Então, ela colocou o nome do filho dela, sexo, peso, né, altura, todos os dados do bebê,
isso já puxa para dentro do sistema, que é um dado que é difícil depois a gente pegar. Sim. Quando, né? Depois, assim, de um tempo, o paciente engravidou, até você ter o contato, né? Como é que tá o bebê? É que a gente tem que reportar pro Cisembrio depois. Ainda tem isso. E que dá um trabalho. Então, se já tá aquele dado disponível ali, facilita muito a vida do laboratório. Isso. Fora Exato. pesquisa, tudo, Fora né? pesquisa, o que a gente quiser. Não tem nada mais valioso que dados, né? Hoje em dia. É o petróleo Esse do nome, futuro, viu? exatamente. Dados, quem tem dados dado tem vale tudo. muito. Então, assim... Mudou muito a experiência do paciente, então. Mudou. Porque, e a gente já falou isso em um outro episódio aqui, não era exatamente sobre esse assunto, mas era bem isso, né? Que alguns anos atrás o laboratório era uma caixa preta. Para todo mundo, até para o médico. A gente tem clínica que eu trabalhei muitos anos atrás que tinha placa, proibida a entrada, né? Ninguém podia entrar, nem o médico podia entrar no laboratório. Que eu olhava assim, what the fuck, né? Desculpem o palavrão, mas tá em inglês, tudo bem, né? Como assim não posso entrar no laboratório? Não podia entrar, você não tinha acesso, não podia conversar com o embriologista para saber o que estava acontecendo. Era uma coisa completamente isolada, era um mundo à parte, né? Tinha ali um metaverso da embriologia. Aí, depois isso começou a quebrar essa barreira. Hoje a gente tem grandes embriologistas famosos que têm os seus canais, que têm o contato com o paciente. E as clínicas entenderam que a paciente tem que ser envolvida, não só o médico, mas o paciente, que ele que é o interessado maior no que acontece ali dentro do laboratório. Tem que estar envolvido também nessa troca de informações e saber o que acontece ali. E ao mesmo tempo que você proporciona uma plataforma para ele fazer isso de uma maneira digital, uma maneira tecnológica, facilita muito essa jornada. É ótimo, realmente. E assim, e depende muito da clínica também querer fazer isso acontecer. Eu tenho clientes antigos que até hoje não usam a área da paciente por receio de colocar uma informação e errada e chegar lá. É o cuidado que você tem para preencher a sua planilha do Excel, você vai ter para preencher o sistema para chegar lá. É igual. E tem um problema também de quando você tem ali o majoritário da clínica, quando ele fala assim, não, minha paciente não vai fazer isso. Uma parte interessantíssima da área da paciente que as enfermeiras sofrem é com o exame. Faz aquele tanto de pedido de sorologia, a paciente chega com o resultado ou manda pelo WhatsApp da clínica, elas baixam aquele tanto, imprime aquele tanto de folha, anexa numa pasta, ou tira foto e anexa no prontuário. Não, o paciente foi lá, fez os exames dela, saíram os resultados, ela pega o PDF e anexa na área da paciente, quando ela chega para consulta, tá tudo lá. Já tá tudo lá. Tá tudo lá. Você pegou o tempo da sua enfermeira, que ela fica ali fazendo isso, e disponibilizou para ela fazer outra coisa. Aí quando a gente, às vezes, vai dar o treinamento e fala isso, aí vem de cima. Não, minha paciente não vai fazer isso nunca. A gente, acho que, assim, algumas clínicas precisam de entender que a gente saiu da idade média, estamos na idade mídia, a paciente... Exatamente. Isso é boa. A idade mídia, a paciente, ela é antenada a tudo isso. E ela quer participar. Ela quer participar, e ela gosta. E a gente vê isso, as pacientes mandam, porque lá na minha clínica eu pedi para as enfermeiras fazerem isso, porque facilita muito a minha vida do paciente também. Antes da consulta, um dia antes, a gente confere. Tem algum exame que está faltando ainda, a gente checar? Se tem, manda para cá. A gente coloca, faz o upload, está tudo lá no embriol, no sistema. Na hora da consulta, eu já vi os exames antes. Eu já consultei tudo antes dela chegar na consulta. Então, eu posso estudar o caso dela antes. A consulta fica mais ágil, eu tenho mais informação, é mais rápido. Ela não precisa procurar, peraí, deixa eu ver a senha do laboratório. Aí a senha não entra. Mas esse aqui tá atrasado, não tô achando, o sistema caiu. Não, tá tudo lá. Facilita tanto para todo mundo. E a paciente quer. Tempo, né? A gente tem mais tempo para conversar com ela, para acolher, para entender, para explicar. Não fica aquela coisa chata de você ficar abrindo o exame, a paciente tá sentada aqui na sua frente, você fica rodando o exame. Esse aqui tá assim, esse aqui tá assim. E tem alguns horários, que você não deve sofrer com isso, você sofre com outras coisas, tecnologia. Mas a gente sofre com alguns horários dos laboratórios, né? Porque dá assim mais ou menos 5 da tarde. Eu acho que todos os médicos do universo, do metaverso, de qualquer dimensão, estão acessando o sistema do laboratório X. Aí não abre, simplesmente não abre. Você tá às 5 da tarde, peraí, deixa eu clicar. Achei, você fez o exame dia 31 de fevereiro, né? Clico aqui e fica lá. Carregando. Já tá abrindo já, mas aí, tudo bem? Como é que foi o final de semana? E a consulta rodando, né? Ainda bem que a gente não cobra por taquímetro, né? Senão o paciente ficava doido. Mas facilita tanto ter um sistema bom, assim, que já tá tudo lá, né? A interface é ótima também pra gente acessar. Eu gosto muito dessa área da paciente. Quando é clínica nova, que está começando, que é aquela clínica que está abrindo, que está tudo ainda no zero,
Aí fala assim, não, nós vamos primeiro nos adaptar ao sistema, depois a gente usa a área da paciente. Não, É o contrário, né? não. Você vai fazer tudo já direto. Começa usando. Já começa, porque senão você vai só, né? Seguir o jogo, Você como todo mundo vai faz. empurrando com a barriga até falar, tem a área da paciente. E aí começa a acontecer algumas coisas interessantes também. Aí você tem, às vezes, uma paciente que tá numa clínica que usa o embriol, já aconteceu, tá? Adoro, tá, gente? Tá numa clínica que utiliza o embriol, aí, e lá usa a área da paciente. Aí ela troca de clínica. Aí vai contar o caso pro outro médico. Tá aqui, tudo meu. Aí o médico olha, tá vendo lá embriol. Aí me liga. Felipe, então, uma clínica aqui que a paciente chegou com tudo aqui. Por que eu não tenho isso? Não, senhor, tem acesso aí. Você que não quer usar. Você que não usa. Não vê meus vídeos. Não, isso é muito legal para paciente, porque isso a gente vê muito também. As pacientes trocam bastante de clínica e é aquele sufoco, né? A gente recebe muita paciente e fala, mas como foi seu tratamento? Então, doutor, eu pedi o meu relatório, mas meu médico ainda não enviou. Ele falou que eu tenho que buscar pessoalmente. Aí em outra cidade, não é? A gente vê isso no dia a dia. Sentido, né? A gente não tem nenhuma informação sobre os embriões, a gente não tem informação sobre os tratamentos, o que você fez. Isso faz muita diferença para o resultado da paciente. Então, essa possibilidade dela virar para você e falar, tá tudo aqui. É muito legal. E lembrar que o prontuário é da paciente, Exatamente. né? O prontuário não é da clínica nem do médico. A paciente que é Exatamente. proprietária. E isso com a LGPD ficou ainda mais, pesado. patente ainda. Quem é o dono da informação, né? Ela é dona da informação dela mesma. Né? Então não adianta a gente querer enrolar ou criar obstáculos. A pessoa é dona, não tem isso. Exato. Então, Exato. eu acredito, a área da paciente, assim, ela é um ganho, é um grande diferencial quando se compara com algum outro sistema. A gente tem uma área da paciente que a gente quer sempre estar melhorando ela. Hoje eu tenho um alerta do trigger na área da paciente, mas agora a gente dando um spoiler aqui, a gente já está criando um alerta de todas as medicações. Então ela vai receber, ela foi marcando o check, já vai chegando pro médico também. Ela tomou, tá tudo ali bonitinho. Que legal. Então vai ter aquele roteiro todo. Então é um sistema que está sempre em construção. Né? Eu digo assim, isso funciona, acho que não para a minha empresa de TI hoje, mas para todas as clínicas, para qualquer empresa. A gente tem que funcionar hoje em dia num tripé, que é você tem que ser simplicidade, flexibilidade e individualidade. Toda empresa tem que ser assim, uma clínica de reprodução é assim. Você tem que ter simplicidade para você ter um processo ágil, fácil de ser entendido, né? Ter um contato, a paciente que quiser conversar, ela tem um canal direto, né? Da mesma forma, a gente tem grupo de WhatsApp, eu tenho 59 grupos de WhatsApp, mas Felipe, você vai enlouquecer. Teve dúvida? Doutor Fernando sabe, teve dúvida, mandou lá 3 minutos. E eles respondem rápido. Muito O Farley, obrigado, viu? Você é ótimo. Responde rápido. Então é 3 minutos, é rápido, tá bom. Então por que esse contato direto? Simplicidade. Flexibilidade é aquilo. Doutor Fernando, Felipe, a anamnese não tá legal. Doutor Fernando, você tem disponibilidade de parar para me ajudar? Porque ele tá falando, não tá legal, mas ele não te ajuda. Uhum. Eu não sou médico. Não dá Aquela feedback, parte do médico foi construída por um médico fantástico, doutor Francisco, do HC de BH, né? Eu tenho um carinho imenso, é uma pessoa que ajudou muito, mas o HC não é a realidade da clínica particular, privada. Exato. E aí vem o médico, não gostei. Então me ajuda. A anamnese é uma. Não, aqui a gente não faz isso. Outra, individualidade. Cada clínica tem um protocolo, né? A paciente é a mesma coisa. Ela quer isso, ela quer simplicidade, flexibilidade e individualidade, não é? E aí quando a gente entra numa clínica, fazer a implantação de sistema, a troca de sistema, ela é doída. Troca de sistema é difícil. Difícil. É pior de outro sistema pro embriol ou é pior do papel pro embriol? O que é mais difícil? Felipe falando, enquanto empresa, eu não gosto de um sistema para outro, porque tem sempre a comparação. Mais no outro sistema, tem sempre a comparação. Nunca o sistema que você vai adquirir vai ser 100% melhor do que aquele que estava antes. Como nada na vida, né? Às vezes, eu tenho um sistema de agendamento, o foco dele é agendamento clínico. Ele vai ter um feature lá, uma coisa que ele funciona melhor do que no seu. Mas no pacote, no bolo, você está trocando, justamente porque você não estava satisfeito com tudo, né? Senão você não trocava. Exato. Então, a minha agenda pode não ser tão boa, mas ela tem isso aqui. Beleza? Então, a troca de sistema, para mim,
ela é mais, ela é mais Desafio, conturbada. Para o médico, o papel, porque é muito simples o papel, né, gente? Você tá ali, escreveu, entregou. Você não precisa digitar. Mas e aí, quando você precisa do dado? Exatamente, é simples na hora. Agora vai precisar de qualquer coisa. E aí a gente pega, agora recentemente foram enviados de cliente do Rio, dados que eles preenchem perfeitamente o sistema, que para o Ashford e para o americano, 2 trabalhos aprovados, lindos, com dosagem de medicação, baseado em folículo, tamanho de folículo, tudo lindo. É muito legal. E é uma parte daquilo que a gente está falando mesmo, de ter o Paper Free Lab ou Paper Free Clinic, porque realmente você economiza papel, já que a gente quer ser ecológico, né? ESG, a gente economiza papel. Com isso, a gente não tem perigo de incêndio. Pode parecer ridículo, mas são coisas que você vai somando também. Armazenamento, que eu acho que é uma das principais coisas. Eu não preciso ter um espaço físico para armazenar, se eu coloco na nuvem, eu nem sei qual nuvem que você põe, é na Amazon, de curiosidade? AWS é Amazon. Tá, imaginei que fosse. Então tá num sistema assim, altamente seguro, que se o AWS cair, o planeta Terra explodiu, né? Teve uma guerra atômica, não cai nunca. Vai estar sempre lá. E você vai precisar ter, lógico, banda de internet, mas até aí uma coisa acaba puxando a outra. Todo mundo teve que colocar a internet com velocidade por causa da pandemia, que você tinha que fazer muita consulta online e ficou uma realidade. Não adianta você ter uma internet de escada aí, não vai funcionar. Então você tem que ter internet, a gente tem até com redundância, porque acontece, né? Coisas da vida. Passa um caminhão, derruba o cabo na frente da minha clínica. E acontecia toda semana, era uma desgraça. Aí a gente ficava sem internet, aí roteava do celular, funcionava. Mas aí agora tem redundância, tem 2 operadoras diferentes, tem que passar 2 caminhões no mesmo dia, vai ser difícil acontecer. Então, e tudo isso você vai proporcionando uma maneira de você ter uma clínica que não tem mais papel. A minha clínica não tem quase nada de papel. Raramente a gente entrega alguma coisa em papel para o paciente, facilita muito. Até brinco, né, com a Amanda, assim, a minha caneta, eu não gasto tinta dela mais, porque eu só uso a caneta para assinar. Eu comprava a tinta da caneta uma vez por mês, agora, sei lá, faz uns 2 anos que eu não compro mais tinta, que eu só uso para assinar, não gasta nem a tinta. Você ainda faz muito, eu nem assinar, nem assino mais, assina, só né? assinatura digital, já vai com não sei nem assinatura escrever, digital, mas... né? Então, você não ter papel, tem toda essa história, mas tem a questão da segurança também dos dados. Porque o papel, ele é um dado, se a pessoa perde, ele é público, um dado que está armazenado, a pessoa tem um monte de chaves de acesso, ela não vai conseguir entrar se não tiver senha, não tiver dupla autenticação, todos esses protocolos que a gente conhece bem. Tem a história da preservação também, ele está lá armazenado, tem backup, tem redundância também de servidores. Um papel pega fogo, perde, molha, estraga. O dado não, o dado está lá, o dado não vai apagar o servidor da Amazon, não tem como acontecer isso. Então a gente tem uma série de questões que ter um sistema, para o paciente ele é ótimo. E a própria Anvisa colocou isso na última RDC, que a gente precisa ter um sistema de armazenamento, eles deixaram em aberto, lógico, para não restringir para cada clínica, mas hoje é uma obrigação da RDC que as clínicas de reprodução humana têm que cumprir, elas têm que seguir o que está lá, então precisa ter um local, algo de armazenamento de dados que tenha segurança, e é uma das coisas que o Embryol também proporciona para a gente. A RDC ela deixou bem claro, né? Independente do tamanho da sua clínica, e assim, lá no CBRH, né, tive assim, a oportunidade de estar ali com a Renata, né, Barca, com vários colegas, e assim, fomos muito bem falados exatamente por isso. A visita da Anvisa, uma clínica que tem um sistema, ela é mais ágil. Preciso de saber quem doou para quem. O cara pega uma pasta e vai olhar. O sistema faz um filtro aqui. Quero saber os lançamentos, controle de qualidade. Eu quero saber essa paciente aqui. Digitou o nome dela, rastreia tudo. Quantas consultas, quantos tratamentos, o que ela tem congelado, se teve biópsia, se não teve, se ela doou, se ela não doou, se ela recebeu. Ou seja, você tem com 2, 3 cliques, né? E tá tudo ali. Então, mas tem que preencher. Essa é a dor. Tem que preencher. E quando você entra e fala assim, gente... Felipe, meus indicadores estão dando todos errados aqui. Vou dar um exemplo. Proporção de ócitos recuperados por ciclo estimulado. Tem um indicador lá, um KPI que a gente tem cálculo automático lá. Uma vez me ligaram, Felipe, a minha taxa aqui tá dando 0,0002. O que é isso? Eu falei, abre um prontuário qualquer. Fiz um meet, né? Abre um prontuário qualquer aí para eu ver. Vai dessa página, vai no tratamento. Folículos maiores não estavam preenchidos. Aí vai, é lógico que ele vai... Exatamente. Depende da pessoa imputar os dados, né? Exato, ele não estava preenchido.
Mas aí a gente pega, a gente vai aprendendo, né? Aí fala assim, aqui, como que o seu laboratório sabe a expectativa de óvulos no dia anterior para fazer placa? Aí a gente geralmente não sabe. Que óleo você usa? Ai, me falaram, não vou falar a marca aqui não. Falaram um óleo caro. Eu falei assim, então vocês fazem placa grande para tudo? Para tudo? Ele tá jogando fora óleo. O preço que você tá economizar aí no óleo agora... Contrata uma secretária para digitar os dados. Você paga o embrião no final do mês. Então, ou seja, querem dados, gostam de dados, mas não querem dar os dados, né? Não querem digitar. E a gente vê muito assim, toda vez eu falo isso também, toda vez. Quando a gente entra numa clínica, você tem os 3 tipos de pessoas, né? Você tem o convergente, né? Que é aquele empolgado, que é aquele que faz acontecer. Não, gente, é chato, mas vamos preencher lá. que vai dar certo, vai dar certo. O convergente, o complacente, que é aquele que fala assim, tudo bem, reclama, mas faz. Mas reclama. O sistema anterior era melhor. E o displicente, que é que é embrião? Né? Uma clínica só com convergente, ela quebra em 3 meses. Tem que ter alguém pé no chão, né? Só com complacente, ela quebra em 3 anos. Né? Então, ela tem que ter um misto entre divergente ali, entre divergente, né, e complacente. Né? Então, e o displicente nem se fala, né, gente? Não tem que. Esse não tinha nem que entrar na... Quebra em uma semana. Uma semana. Então, a gente tiver um misto desse divergente, não falei convergente, não, divergente e complacente, né, que essa pessoa que põe para frente, aquela que executa, a gente consegue entrar e quebrar essa barreira, né? Eu falo assim, às vezes tem gente que tem o melhor sistema, tem a rede social, mas ele não tem, ele ainda está, ele não utiliza tudo que ele pode. Não, às vezes a pessoa acha que ser digital é ter uma rede social e ter um sistema bom. E eu acho que não, isso vai da alma do ser digital. Ela vai desde de você tentar extinguir aquela forma piramidal das empresas, das clínicas, né? Passar para aquela fase mais linear, conversa direta, possibilitar, né, a integração entre paciente e embriologista. E eu acho que não tem jeito. Não tem jeito, porque assim, é inevitável. Quem não entrar nessa onda, se é que já não entrou, vai estar fora. Vai estar fora do big game. A pessoa não vai fazer parte do que está acontecendo hoje. Porque a paciente quer fazer parte ativa do tratamento, e para ela fazer parte ativa, ela tem que ter acesso à informação dela própria. Ela não está pedindo nada, ela é só o direito dela ter acesso à própria informação. Isso. A clínica tem que estar num processo horizontal de discussão, isso é fato. Você tem que estar no mesmo nível de igualdade com a embriologia, com o paciente, com a enfermagem, com a equipe médica. Todo mundo tem que conversar no mesmo patamar para poder trocar essas informações de maneira menos hierárquica possível. E nada melhor do que você ter um sistema que digitaliza tudo isso, que transforma essa troca de informações, que possa acontecer de uma maneira interativa muito mais fácil. Então, quem vem de outra geração, ou quem não está acostumado, quem não quer, naturalmente vai reduzir, porque acontece isso que você falou, o paciente vem de uma clínica que não tinha e vai para uma que tem, isso acaba... A diferença é gritante. Aquela clínica tem um sistema que é legal, que eu consigo saber o que está acontecendo com o meu caso. Isso é uma seleção natural. Eu acho que naturalmente o sistema, o ecossistema das clínicas vai se acomodar para quem tiver tecnologia, quem tiver com esse novo pensamento, se sobressaia e consiga ter algo melhor para os pacientes. E uma coisa, Felipe, a gente falou bastante dessa questão da paciente, mas tem muitos profissionais de saúde que acompanham a gente aqui no Café in Vitro. E para a clínica, em termos de gestão, como que o Embriol consegue ajudar, assim, a gestão da clínica de forma geral? Não, aí, para a clínica, né, você tem a questão dos dados, e assim, hoje o sistema ele começou basicamente com agenda, prontuário médico, prontuário de lab, e ali enfermagem no meio, farmácia também no meio, né? Aí nós vimos a necessidade de ter uma parte também financeira. Aí começamos a criar a parte financeira, hoje ela está completa, é uma parte financeira que já está bem extensa, inclusive, mas aí é aquilo que eu disse, eu queria um sistema para clínica de reprodução humana. Eu não queria um sistema de prontuário médico para qualquer clínica, não, era para reprodução. Qual que é a maior dor de uma clínica de reprodução humana na parte financeira? Gestão de anuidade de criopreservação. Então, a gente pega rombos aí de 800, 900 mil
de Material congelado que está sem ser pago, sem né? ser pago. Já pegamos. De me mandar, muito obrigado, consegui agora ajustar. Então, ou seja, a gente queria criar um financeiro, mas ele tem que estar linkado com o laboratório. Congelou, eu gero uma entrada no financeiro. Descongelou, eu dou baixa para não mandar nenhuma cobrança para paciente que não tem mais nada congelado. Então, isso é um foco. Então, hoje você tem uma gestão financeira toda do sistema, também, tudo interligado. Laboratório, você pode... A gente entrega o sistema para o cliente com uma plataforma como se fosse um white label. Ele faz as primeiras configurações baseadas na necessidade da clínica. Inclusive, é uma coisa que a gente fala, a gente se adapta à necessidade da clínica e não a clínica tem que se adaptar ao sistema. Então, né, os nomes, as nomenclaturas que utilizam, naqueles tipos de serviço e tal. E aí, quando ele vai lá e ele tem a possibilidade de estar criando um tipo de serviço, e aquele tipo de serviço, quando ele for executado, ele criar, por exemplo, uma OS automática, uma ordem de serviço automática. Então, a secretária, hoje ele consegue, por exemplo, dentro do sistema, quantos Zymots, por exemplo, foram agendados, quantos foram faturados e quanto o laboratório realmente fez. Tem um controle de estoque, né? Legal. Então, você consegue ter ali, né, o que foi a agenda, o que teve. Por exemplo, aí a gente começa com outros índices que são interessantes, né? Que o Erivelto, ele fala muito bem, né? Que isso aqui é o CR Index, que é quantas consultas de primeira vez você teve? Quantas retornaram? Quantos converteram em tratamento, Isso, né? quantas evoluíram para o tratamento? Quantas foram indicações de médicos parceiros? Né? Quantas pacientes agendaram e cancelaram? Né? E, às vezes você pergunta para um médico assim, quantas consultas de primeira vez tem na sua clínica? Ele vai lá e te fala assim, sei lá, tive 200. Mas a clínica atende ginecologia e reprodução humana. Mas 200 de quê? Não, total. Aí na hora que você... Mas o foco da sua clínica é o quê? Reprodução humana. Aí quantas tipos de reprodução humana? 30. Tem alguma coisa errada. O sistema te dá um dado assim. Sim, e isso muda toda a sua gestão do negócio, né? Seu posicionamento. Aí você pega... Aí eu tô falando um pouquinho da parte de gestão. Agora vamos para a parte clínica e laboratorial. Antes eu tinha tabelas de Excel separadas, várias, uma de congelamento, uma de descongelamento, uma de ICSI, uma de... Enfim, eu tinha várias tabelas. Eu precisava de um dado, eu tinha que compilar tudo em uma, pegar a informação e ir jogando. Hoje não, eu tenho um sistema que eu posso fazer os filtros que eu quero e gerar aquela informação que eu tenho. E aí, você tem tudo em um único local. Uma coisa que eu ficava louco quando eu trabalhava como embriologista na hora de congelar. Aqui, tanto de paleta, eu gastava mais tempo. Anotava no caderno de congelamento, no caderno. E você anota a informação mais de uma vez, né? E a chance de errar, né? Aí você escreve 4 vezes, né? Porque são palhetas diferentes. Depois tem que digitar no Excel. Depois digitava no Excel. Que é o retrabalho. Hoje não. Então, o laboratório digita, ele coloca a primeira palheta, digita a primeira linha, ele já sabe que está na mesma palheta, a informação é a mesma, já copia para as outras. Então, facilita assim, muito. Agilidade, né? KPIs, todos aqueles KPIs, né, do protocolo de Istambul, taxa de clivagem, fertilização, blastocisto viável, tudo isso. Cisêmbrio, né? O sonho, né? Vamos aproveitar que estamos aqui. O sonho é o botão, tá, Renata? Já falei com você várias vezes. Renata Parker, eu falei, Renata, clicar lá embaixo, reportar. Eu coloquei o período, cliquei lá embaixo, reportar para o Cisêmbrio, né? É o que a gente está conversando, mas futuramente, quem sabe, direto, o reporte direto para o Cisêmbrio. Hoje está na mesma ordem que está lá no Cisêmbrio, tá? Vai gastar 10 minutinhos copiando. Para fazer uma integração, um APIzinho aí, né, Renata? Renata vai fazer uma API. Dá uma forcinha aí, né? Faz uma APIzinho aí. Então, assim, essa gestão de dados, ela facilita muito. A planilha, você tem aquele planilhão Redlara, aquela planilha gigante, você exporta para o Excel e ali você faz os seus filtros e faz o seu estudo, né? Você pode fazer um estudo. Então, toda essa gestão de dados, controle de qualidade, né? Rastreabilidade, sua taxa de fertilização começou a cair. Eu lanço estou desconfiado de um lote de 1,5. Troquei o lote de 1,5 X essa semana. A taxa começou a cair. Opa, eu jogo ali o número do lote, ele puxa todos os pacientes que usaram aquilo ali, eu vou ver como é que foram o ciclo de cada uma. Então, sabe, essa gestão de dados, ela facilita muito com o software, que a gente tinha que fazer isso na mão.
pegar a E você não botija. tem visibilidade, né, completa quando você faz na mão. Espaço em banco, em banco de crio. Cara, quantas vezes eu já tive que ficar levantando, ver o que Pra tem. olhar se tinha, né? Tem espaço, não tem. Tem Deixa eu espaço, ver essa não caneca aqui. Se tem. Não, né? Então, queimando o pé, caindo nitrogênio no pé, a gente de croque, furadinho, queimando os pelinhos do pé. Aí Não, hoje você tem o controle de espaço do que tem, o que não tem no banco, né? Aí vamos falar de um assunto aqui que é uma gestão complicada. Documentação. Não é? Essa Aquela é uma das quantidade mais de difíceis. termos e contratos. Termos de consentimento. Gente, POP. Né? O que a RDC também colocou de obrigação de Como POP. obrigatório. Tem centenas de POP. Para quem não sabe, né? POP é Processo Operacional Padrão. Ou seja, tudo que você faz na clínica tem que estar descrito as etapas do processo. Então, se eu vou fazer uma consulta, primeira consulta, tem que explicar lá como é que eu faço. Oi, meu nome é Dr. Fernando. Oi, você, senta aqui. Tem que estar explicado. Mas isso, lógico, para consulta. Agora, você imagina isso para um congelamento de óvulo. Pra tudo, né? Tem que estar lá explicando como é que faz. Faz isso em tantos minutos, tira daqui, põe ali, é isso aqui. Agora, pega isso para todos os processos laboratórios. Cada um tem um POP. Não, desde secretaria, tem POP Secretaria. de atendimento, né? É. Então, ou seja, a gestão dos POP, gestão de termos, contratos. Olha, fiz um termo em contrato aqui, anexei, ela acessa na área dela, assina digitalmente, devolve. Hoje a gente gera um PDF, ela assina se ela tiver certificado digital. Daqui uma semana, outro Olha os spoiler, spoilers. uma semana por envelope. Igual um DocSign, ClickSign, igual esses certificados. Nossa, muito legal. Vai ser por envelope. Então, você Que vai legal. criar os envelopes com os documentos, assinou, dispara para todo mundo, assinou digitalmente, volta dentro do prontuário dela. Essa gestão. Né? Então, não vai precisar de contratar uma certificadora por fora. É uma parceria que a gente... Os sistemas hoje, eles integram. A gente tem que integrar. É o que eu digo. Às vezes as pessoas não entendem. Mas assim, o Embraer é um sistema clínico. Então, se eu quero fazer emissão de boleto, certificação, eu teria que criar outros sistemas. Então, o que a gente faz hoje? API, né? Integra. É o que todo mundo faz. Todos os sistemas grandes no mundo hoje fazem API de integração. Então, eu integro com uma certificadora, eu integro com uma contadora para emissão de nota, com outro para emissão com um banco para emissão de boleto. Com a Anvisa para colocar no Cisembro, viu, Cisembro, Renato? Jogou de novo, ó. Com a Anvisa, para o Cisembro. Né? Então, a gente começa a integrar, fazer essas APIs de integração. Né? Que legal. Então, que é o que tem que acontecer para essa gestão também de documentos. Com o Google Agenda, né, Felipe? Para poder colocar, né? Será bom, Você hein? sabe qual que é o problema do Google Agenda? Não, O YouTube vai derrubar a gente. É verdade. o problema é quando eu faço essa integração com a agenda, o Google ele é muito amplo. Então a gente tem um medo de quebrar um Perder pouco o sigilo, a né? segurança. É muito fácil, a API de agenda do Não, Google tá livre lá. A gente já conversou sobre isso. Tô te... Eu sei. Tá te colocando É porque mensagem. a minha vida tá na agenda do Google. Não, Então, mas é isso. A minha também. todas, acho que de porque a todo gente mundo. tem, eu tenho várias agendas. Tem a Olha, agenda tomar do banho, tá no consultório, Google. agenda do café in vitro, agenda não sei da onde, da agenda de outra coisa. Então eu ponho tudo no lugar só, né? E a hora que eu tenho uma segunda agenda, às vezes dá um pouco de trabalho, né? Mas a gente sabe que tem esse problema da segurança da informação que Eu tem também que não ser vivo sem pensado. Que é prioridade, agenda. Eu não né? vivo sem a agenda do Google também. não. Facilita muito. Não, eu falo até pro meu marido, eu falo, se não tá na minha agenda, eu não faço. Então, assim, se você quer fazer. A gente precisa jantar, coloca na agenda do exato. Google, manda um Manda um invite. convite, Exatamente. Eu faço isso, manda invite. É uma regra, eu Vamos acho, jantar, que a gente vamos. devia Invite, normalizar. tá lá, aceito, já sei que eu vou jantar. Exatamente, Minha vida é uma agenda do Google, com a minha esposa, com tudo, né? A gente Exatamente. já criou também a agenda dupla, a agenda do casal também, tem que criar, né? Tem. E em termos de futuro, assim, o que vem por aí no Embriol? Conta pra Futuro. gente. É o que a gente constrói, assim, também. Hoje, por que o Embraer ele é todo cheio de campos? Quem já conhece, campos segmentados e a maioria de select. Quando você tem campo livre, você não gera dado. Uhum. Quando você tem campos selecionáveis, você consegue buscar dados. Porque no livre ali, você pode digitar Qualquer coisa. qualquer coisa. Dá um espaço, pode te atrapalhar na busca interna no banco de dados. Então, por que a gente construiu ele todo assim? Porque a ideia futura é isso tudo tá integrado com quem? Com a inteligência artificial. É uma paciente que ela entra no consultório e na hora que o médico faz a anamnese dela, ele já compara com todo o banco de dados, essa é a ideia. E fala assim, olha,
você teve tantas pacientes com o mesmo histórico. O mesmo perfil, né? Mesmo 35 perfil. anos, endometriose estadio 3, antimileriano 0,5. Isso. Então, para essas pacientes... Medicação. talvez seja melhor você usar FSH recombinante ou FSH-LH na dose de 225. Previsão de tempo de tratamento, X dias, que você já orienta a paciente. Vai ter que fazer, em média, 3 ciclos para ter uma taxa de gravidez de 45%. Exatamente. Esse é o futuro. E vai acontecer. Vai. Com os dados, tendo dado, você alimenta a inteligência, Exato. ela te Esse dá é a o resposta. futuro e é o que a gente quer mesmo. Recentemente eu fiz uma reunião, um meet com um pessoal da IBM, da Watson, que também é uma ideia. Vamos falar de paper free. Hoje algumas clínicas já estão completamente paper free. Tablet no laboratório, digitando na hora, em tempo real, o que o sistema é responsivo, né? Tamanho de tela, digitando tamanho em tempo real, os procedimentos. E a ideia também é a fala. Então, deixa o tablet, a paciente Maria. De voz. Paciente Maria, número de ossos pós-denudação, 3. Número de M2, 3. Então, e falando e ele preenchendo. Isso para a própria consulta, né? A ideia... para a própria consulta. Você parar de ficar naquela coisa de digita, volta. O Meet foi bem assim, que eu tive com eles, foi bem animador, mas tem um obstáculo que são campos. Hoje as inteligências, elas são textos corridos. Então eu conseguiria, por exemplo, num HMA, né? Num HMA, numa evolução rápida, assim, colocar por voz e falando, e ele vai registrando. Mas hoje eu teria que... A dificuldade, mas eles já estão para me mandar alguma proposta, é você conseguir saltar os campos. Né? Tô no campo tal, para ir digitando e ir preenchendo. Então, o futuro é esse e a inteligência por trás. É o sistema começar... Agora, como a gente tem volume, é a gente pegar essa informação e começar a gerar informação para o cliente. Então, né, ele olha, hoje a sua temperatura está tanto mais baixa, sua umidade está assim. Então, né, olha, seu meio de cultivo está acabando. É ele avisar algumas coisas sem a necessidade de pesquisar. Né? Então, acho que é o futuro do Embryol, é isso. Que legal. E principalmente o link com os laboratórios de genética, que já estamos conversando. Com alguns, com o link de... Resultado de biópsia. Resultado de análise genética, que hoje a análise genética, né, tá... É um volume muito grande. Um volume muito grande. E uma coisa que vai ser legal também, uma vez que a gente tem todas as clínicas dentro de um sistema, não é mais os dados das minhas pacientes. Poxa, você compartilha dados de todo mundo e isso só faz todo mundo crescer, né? Então, assim, o que estão fazendo diferente ali que eu posso agregar para minha paciente? Então, eu acho que uma vez que a gente compartilha dados, todo mundo cresce, assim. E você sabe uma coisa legal que eu penso muito também, mas isso, assim, isso é um pensamento, mas ainda nunca parei. A gente conseguir... A gente até conversou isso essa semana, né, Fernanda? Integrar Embryol com Embryol. Clínica com clínica. Exato, é isso. Essa integração, ela vai terminar, o Délio terminou, ela praticamente foi ontem, hoje, que ele terminou, integrar, porque aí a gente pensa até questão de banco de receptoras. Sim. Eu tenho um banco de receptoras aqui, a clínica X lá no Rio tem tal, em BH tem tal, os tem bancos de receptoras. lá, tem receptor apareceu aqui uma, sei lá, uma japonesa, ruiva, né? Um biotipo completamente diferente. Olha, eu tenho lá na clínica tal. Eu poder compartilhar isso também. Muito legal. Né? Futuramente, lógico, com consentimento. Tem gente tem clínica que ainda é muito fechada, não quer, né? Não vai querer entrar nessa. Mas eu acredito que quem entra sai ganhando. Com certeza. E vai ser uma demanda das pacientes também, ter um banco de óvulos nacional. Isso é uma coisa que com o tempo vai acabar acontecendo, não tem jeito. Então, a ideia... Assim, o céu é o limite, né? Eu falo assim, olha, se hoje, suponhamos, a Embryol hoje for comprada e, né, alguém vem, um investidor, e vem e compra a Embryol e o Felipe não está dentro mais da Embryol. Eu tenho mais 3, 4 ideias engavetadas na reprodução. Se preocupa não. Que vou dar trabalho ainda. Vai ainda ter coisa para fazer. Eu tenho muita coisa para fazer. Muito jovem para aposentar. Não? Não dá não. E para as pacientes, assim, se você pudesse dar uma dica em relação, quando elas procuram uma clínica, em relação a essa questão do prontuário, tem alguma coisa que elas podem perguntar, que elas podem se atentar? Alguma dica que você daria aí?
tem embriol? Liga pra marcar, eu queria saber se tem embriol com Mas vocês. você sabe que quando a gente criou a área da paciente, eu falava assim, gente, o meu sonho é um dia a paciente ela procurar a clínica por ter e perguntar, fazer essa pergunta. Aconteceu ano passado, um primeiro caso. Realizou o sonho, então. Então, Agora assim, é só escalar. né? Assim, eu queria fazer essa jogada inversa. Porque quando a gente está no mundo do empreendedor, você fica assim... quando você vai para dentro depois eu parei de dar aula de biologia e fui dar aula de empreendedorismo e inovação por ter um case de virada, né? De sucesso. E aí, quando a gente bate no investidor, chega de frente com o investidor, você sempre fala assim, não, mas o seu universo é muito pequeno. Você tem só 183 clínicas no Brasil. Não escala. Só que ele não sabe o meu modelo de negócio. O meu modelo de negócio é completamente diferente de qualquer outro sistema que tem, né? Então, assim, eu consigo escalar. E é um nicho que a gente sabe. Saiu numa pesquisa de 2030, nós vamos triplicar o mercado. Usamos 10% do mercado só hoje no Brasil. Então, ou seja, eu tenho uma escala aí, né? Então, aí o que eu fazia para driblar o investidor? Eu falei, não, agora eu vou na paciente. Que ao invés de 184, eu estou falando como você quantas milhões. Exatamente. Milhões, né? Então, eu vou na paciente. Então, eu fazia isso. E aí, a ideia era para a paciente começar a procurar quem tem embriol. Mas a dica que eu dou para a paciente, hoje, que eu daria para a paciente, tirando assim o jabá aqui de embriol, é pesquisar. Pesquisa. O médico, ele tem que estar presente na rede social hoje. Nós tivemos aí no CBRH uma sala só de marketing médico. Então, assim, tem que estar conversando, tem que estar passando informação, e não é aquele que é o melhor na rede social que vai ser o melhor, a gente sabe muito bem disso. É pesquisar também a qualidade da equipe da clínica, né? Bater papo com outras pacientes que estão na mesma jornada, né? Eu acho que isso é sadio. Antes de eu vou na clínica tal porque ela tem tantos seguidores. Né? Então, não sei. Isso com o tempo se acomoda, a pessoa. Os pacientes se acomodam e entendem que não é só isso que conta. Exato. Não dá nem pra dizer mais que é o futuro, né? Essa questão das redes sociais. É o presente. Não dá mais pra jogar lá pra frente, né? Como se fosse uma grande novidade. Quem não é visto não é lembrado. Exato. E para os profissionais de saúde que acompanham a gente, que estão em busca aí, estão começando suas clínicas, estão saindo do papel, o que você daria de dica? Olha, primeiro, sejam divergentes. Então, eu falo, o CEO da clínica, o CEO, a grosso modo, é o divergente. Quem que é o CEO? É o divergente, é o curioso, entusiasmado e otimista, né? Então, é ele que tem que pôr para frente. Então, se ele colocar na cabeça dele que a clínica dele precisa de ser digitalizada, se tornar uma clínica digital, que isso vai ser bom para a clínica, e ele colocar a equipe para frente, todo mundo vai com ele. Mas se ele não for o exemplo... Não adianta nem começar. Não adianta começar. Então, ele precisa ser o exemplo e acreditar que vai dar certo. O início é conturbado. O nosso cérebro tem 180 tipos de viés de economia de energia. 2 são muito importantes. 1 é o concordar. É aquela pessoa que concorda com tudo. Discordar gasta muita energia. E o outro é o comodismo. O comodismo cerebral é péssimo. Então, você está na sua zona de conforto, é muito ruim. Né? O exemplo clássico é da academia, escada rolante, né? Você está indo para academia, sua academia é dentro do shopping, você tem uma escada rolante e uma escada normal. Você vai a escada rolante, mesmo que você vai ficar 1 hora na esteira. É o comodismo. Ou na escada, o que é mais absurdo. Então, ou seja, você precisa quebrar essa barreira de entrada, né? E ter a certeza que você vai colher o fruto lá na frente. E, agora falando da Embriol, a gente usa uma frase no nosso site, em tudo, que é o seu melhor parceiro. E realmente somos o melhor parceiro da clínica. Pela forma, o nosso modelo de cobrança é um modelo variável.
a tendência que a gente estava falando de você se tornar... As empresas hoje, né, as atuais, elas saem daquele Via horizontal mesmo, via né? horizontal. E a maioria delas estão fazendo o quê? Trocando custos fixos por variáveis. Então, nosso preço é variável porque varia de acordo com a movimentação da clínica. Então, eu torço para que sua clínica seja bem, porque eu estou ganhando também. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Então, eu possibilito aquela clínica pequena que está começando. E o custo é honesto. E cá entre nós, não devia nem te falar que você vai subir o preço agora. Não, o custo é honesto. O custo é honesto porque tem também um teto, né? Chega uma hora que tem um teto. Então, assim, se eu de repente, graças ao Embryol, graças à minha competência, graças a um monte de coisa, minha clínica ficou gigantesca, mas o preço ainda está lá no teto ainda, não vai subir. Exato. Ele sobe até um certo ponto, o que é muito legal também isso. Isso foi um modelo que foi validado dentro de quem já participou de acelerações de startup, tem mentores por trás, a gente valida, tudo vai para o mercado, valida, não é uma coisa, vou fazer assim, não, tudo validado. Então eu possibilito uma clínica pequenininha que está começando agora, com pouco ciclo, e aquela grandona, pagando um preço justo para um sistema bom, e aquela que faz muito ciclo não pagar um absurdo. Porque eu tenho o teto, que o Fernando falou. Então eu chego num teto onde dali não passa. Então, para eu também não sair fora demais do mercado. Pô, o cara tá pagando 20 mil num sistema. Fora surreal. Então, ou seja, a gente tem essa parceria. E já aconteceu alguns casos também, Felipe. A gente vai abrir a clínica daqui 2 meses. E depois eu vou esperar, então, para fechar. Não, te dou 2 meses de carência. Porque... Até você se adaptar. Quando você abrir, você já sabe. É. Então, para mim é muito melhor. Para mim é bom porque eu gasto menos energia em ter que fazer a coisa correndo. Ele vai ter tempo para ver, para estudar. Limpa o banco de dados dele depois, começa do zero, né? Então, Felipe, mas aqui a gente tem não sei quantos mil prontuários. Faz importação de dados. A gente tem essa importação de dados cadastrais e clínicos. Se chegaram por aí falando que faz importação de banco, gente, isso não tem jeito. Não tem. Não dá. Porque, nos primeiras coisas que eu fui fazer extra medicina era prontuário eletrônico, mas muito tempo atrás. E que uns amigos meus, uma história ao contrário da sua, né? Aí uns amigos meus que trabalham com TI queriam um médico para colocar dentro de grandes hospitais. E a gente abandonou a ideia depois de 6 meses, porque foi bem na época que esses grandes sistemas aí que existem hoje estavam sendo implementados. E o pessoal falou, cara, é impossível exportar o banco de dados, que eles colocam tanta chave, tanta coisa, que você não consegue exportar o dado, você não consegue achar o dado. E depois, a pessoa gastou uma fortuna para implementar um banco de dados que ele vai ter que usar. Eu gastei um dinheiro imenso, eu vou usar 5 anos. Depois disso, só que eu vou pensar em ver se eu vou trocar. Que são conceitos muito arcaicos, muito ruins, né? Mas que é o que acontece com esses grandes sistemas que hoje ainda estão em alguns hospitais. O que é completamente diferente do Embryol, né? Que é um sistema feito para a clínica de reprodução, personalizável, isso que é legal, que era a grande dificuldade de um sistema imenso que você pega ali de tudo, de qualquer área clínica, de um hospital cirúrgico, era uma coisa absurdamente grande. Então tem essas vantagens, né, desse modelo de negócio que vocês implementaram, que faz ele ficar muito mais palpável para o usuário final. E a gente vai melhorando, sempre melhorando. Não pode... Olha, o dia que o software fala assim, estou pronto, ele quebra. Assim, a gente, nesse mundo de startups, né, e de produto, quando você tem uma startup de produto, então estou desenvolvendo um tênis assim, que para corrida, para quem tem o pé torto. aí você desenvolveu, você vai passar por um processo de validação, com 6, 7 anos você consegue lançar o produto. Mas você lançou o produto, acabou. Agora, software, você vira com 1 ano. Olha, gostou, legal, um app, um joguinho, que virou, baixou. Se você não melhorar, ele é substituído rapidinho. É dinâmico. Então, na hora que eu falo assim, não, acho que agora o Embryol não muda mais. Pode ter certeza que vai passar 2 anos que vai vir um e... Exato. Então, o software ele não muda. Ele muda, ele tem que mudar. Ele tem que se adaptar. A realidade muda. A Rede Lara todo ano bota uma coluna nova na planilha dela. Então, você viu a rede? Vi. Vamos programar. A lágrima escorre, vi. Você viu a rede? Vi. Agora, gente, o espermograma. Gente, eu vou contar para vocês aqui, tá? A gente internamente no time Embryol, nós temos uma figurinha
de WhatsApp. Estamos há tantos dias sem falar do laudo do espermograma. Cada clínica. Pô, espermograma. É OMS 2010. É 2021. Eu quero aqui, eu quero isso aqui. E vai mudando. Cada clínica de um jeito. Então não tem jeito. É isso aí. Mas é isso que é bom, não é? Pra gente que gosta dessas coisas, é isso legal. Que é bom. Que a gente vai andando o tempo todo. É o que move. E Felipe, quem quiser te ouvir falar mais sobre o Embriol e outros assuntos, onde que te acham? Faz seu jabá aí. Olha, tem o nosso site, embriol.com.br, né? Tem o Instagram, Embriol, né? Então, nosso Instagram, nosso site, tudo lá tem os contatos, tem meu contato lá também. O contato que tá lá é o meu. Vai mandar o WhatsApp, é direto comigo. Excelente. Como eu disse, simplicidade. É isso. Agilidade também. Agilidade, né? Então, fala direto comigo. A gente marca sempre eu faço um meet de demonstração. É um sistema muito grande. Então, assim, com 1h30 é difícil de passar tudo. Mas eu tento ser bem breve. E com toda dúvida, a gente marca às vezes 1, 2, 3 meets. Não tem, né? Não tem, a gente... O importante é sair sabendo fazer. Sabendo e saber o que é. Contratou, treinamento setorizado a gente faz, né? Online, né? Então a gente libera as videoaulas, treinamento setorizado. Administrador, secretárias, laboratório, tudo bonitinho, separadinho, tudo com seu tempo. Precisou de um treinamento presencial. A gente faz também, a gente vai. E a gente adapta à necessidade ali da clínica mesmo, né? Então, embriol.com.br, encontra a gente lá. A gente está reformulando o site todo agora, vai vir uma novidade aí. O site vai ficar bem legal, né? E nosso Instagram também, Embriol. Tamo lá também. E no meu pessoal, Felipe David. E daqui a uns 10 anos a gente chama pra ver se tá tudo por inteligência artificial, né, Doc? Pra comprovar. 10 anos? Acho que é antes, hein? Antes, acha? Bem antes. Os 3? O Google vai ser gugado. Então a gente já deixa no Google. Eles vão tirar esse episódio do ar. Com certeza eles vão derrubar essa Suas palavras finais aí, Doc. Bom, eu acho que eu sou um early adopter do Embriol, né? Não vou dizer o primeiro ali, porque teve muita gente antes, mas... Foi uma das clínicas em São Paulo que a gente foi um dos primeiros a colocar aqui. E sou propagandista do Felipe, do sistema, que eu acho super legal, como eu falei, né? Eu trabalhei com isso muito incipientemente no começo da minha vida empreendedora também. E depois falei, não, isso não é pra mim, deixa o pessoal que sabe fazer, porque eu não... né? E realmente é um sistema que a gente gosta muito, vale muito a pena. Então, por tudo isso que a gente falou aqui, segurança de dados, agilidade, interface com a paciente, tudo isso eu acho que faz muita diferença. E a gente acredita realmente que isso é importante na jornada da paciente. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi um episódio diferente, mas acho que a gente conseguiu levar tanto para pacientes como para profissionais de saúde. Foi um bate-papo super gostoso. Queria agradecer a sua presença de estar aqui com a gente. E daqui, acho que então, poucos anos a gente volta para falar sobre inteligência artificial no Embriol. Pode ser? Poucos anos, se quiser. Chat GPT tá aí, gente. Vai facilitar muito a nossa vida. É isso. Eu que agradeço. Muito obrigado, Fernando, pelas palavras. Fernando ajudou muito, tá, gente? Muito o Embriol. Doutora, também muito obrigado. E precisando, daqui um tempinho eu tô aqui falando da inteligência. Isso aí, com certeza. Então, gente, sigam a gente em todas as redes sociais, @Café in Vitro. Faz seu jabá aí, Doc. @nelvita.br, @Café in Vitro, já falou? Já falei. @Embriológica. É isso aí, gente. Espero que tenham gostado do episódio. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.